Oi, gente! Hoje eu vim trazer o tutorial do nosso baby orelhudo, que é esse mini cachepô com essas orelhinhas redondinhas, que é a coisa mais fofa. Vamos pro tutorial? Dessa vez eu tô utilizando o fio prêmio da Mila Fios e ele tem 30 milímetros e eu vou utilizar uma agulha número 8. Porque eu quero que esse mini cachepô fique mais fofinho, com os pontos mais larguinhos, tá bom? Então, a gente vai iniciar com um círculo mágico. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos colocar mais 14 pontos altos dentro desse círculo mágico. Como que é o ponto alto? A gente laça o fio na agulha, traz para dentro do círculo mágico, puxa, passa pelas 2 primeiras alcinhas e depois pelas 2 últimas. E a gente vai repetir por mais 13 vezes para a gente totalizar 14 pontos altos. Finalizando aqui o último ponto, a gente vai fazer a conferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 com as 3 correntinhas iniciais. Aqui nós vamos puxar o fio do círculo mágico para fechar o centro. Tiver apertadinho, dá aquela laceadazinha e fecha o círculo mágico. Aqui eu vou fazer com vocês o fechamento que eu estou utilizando para não precisar cortar o fio. Essas peças menores e mais rápidas não tem essa necessidade. Então, eu insiro a agulha aqui nessa primeira correntinha, puxo essa laçada para trás, solto da agulha e abraço a base com essa laçada. E aí aqui a gente vai puxar o fio para ajustar esse ponto. Ele vai ficar ajustadinho assim. E aí a gente já vai começar a fazer a subida da carreira. A gente insere a agulha nessa, aqui nas laterais ficam as correntinhas. A gente insere a agulha na alcinha de cima e nessa argolinha do ponto lá dentro. Então, vai ser nessa alcinha de cima e nessa argolinha aqui dentro. A gente laça o fio, traz pra frente e fecha, que a gente vai formar um ponto baixo. A gente vai seguir fazendo por toda a carreira. Chegou aqui no último ponto, a gente vai chegar nesse ponto falso que a gente fez. A gente vai inserir nessa alcinha aqui de dentro e nessa alcinha que foi do fio que passou por cima naquela laçada grandona que a gente
envolveu a base. Então, a gente vai passar aqui, nesse pontinho de dentro e nessa alcinha de cima que tá solta aqui. A gente vai inserir a agulha nessas duas alcinhas, puxar o fio e fazer o ponto baixo normalmente. Nós vamos ficar com 15 pontos baixos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que é a mesma quantidade de pontos da base. Aqui, a gente vai subir para a próxima carreira e para isso a gente vai fazer o fechamento de carreira invisível. A gente puxa um pouquinho essa laçadinha para frente, insere a agulha por trás na primeira correntinha, passa essa laçadinha pela agulha, puxa ela para trás, faz o ajuste para ficar tudo certinho. Insere a agulha aqui no centro do ponto baixo que a gente fez, que a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado. Puxa o fio do rolo para frente. Insere essa argolinha do ponto que a gente levou lá para trás e puxa o fio do rolo novamente, fechando o nosso primeiro ponto da segunda carreira. E a gente vai seguir fazendo por toda a base o ponto baixo centrado, lembrando que a gente tem que inserir aqui no meio do ponto, entre essas duas alcinhas, bem no centrinho desse V. Não é nesse espacinho que fica aqui aberto, que a gente está trabalhando com ponto baixo centrado, por isso que ele é no centro do ponto. A gente vai seguir fazendo por toda a carreira. Terminei a segunda carreira e vamos subir a terceira carreira, que é igual à segunda. Vamos fazer o fechamento invisível, levando a alcinha lá para trás, insere a agulha no centro do ponto, puxa o fio do rolo para frente. Esse fio é do anel mágico, eu vou descer ele aqui para a gente não se confundir. De novo, a alcinha que tá na agulha, a gente dá uma soltadinha nela, insere a agulha na primeira correntinha, puxa essa alcinha lá para trás, ajusta o ponto, insere a agulha no centro do primeiro ponto, puxa o fio que tá vindo do rolo para frente, coloca essa alcinha da laçada na agulha e puxa o fio do rolo para frente novamente. E aí fecha e a gente tem o primeiro ponto. E agora a gente vai seguir fazendo os pontos da terceira carreira e eu volto para a gente finalizar, que já é a parte das orelhinhas. Cheguei aqui no meu último ponto, a gente vai fazer ele normalmente. E a gente vai seguir sem precisar cortar o fio também. Como que a gente vai fazer esse acabamento? Com as orelhinhas. A gente vai inserir a agulha, tá? Com a laçada que na agulha permanece. Insere a agulha aqui nessa primeira correntinha, puxa pra frente e já passa por dentro, que a gente vai fazer pontos baixíssimos. A gente vai fazer 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Feito o quinto, a gente vai inserir a agulha, tá aqui com a agulha nessa alcinha da laçada, a gente vai inserir a agulha no mesmo lugar que tá saindo. Vai parecer que o ponto vai soltar, mas não vai. A gente vai inserir a agulha, ó, e já vai laçar o fio que tá vindo do rolo. E a gente vai subir e ele vai ficar com duas laçadinhas. Uma frouxa aqui que a gente tava e essa nova. A gente vai fechar esse ponto. Agora, nós vamos fazer isso novamente, só que nesse ponto que foi feito agora. Insere a agulha lá atrás, laça o fio pra frente, vai ficar com duas argolinhas e fecha. Vamos fazer isso mais uma vez. Fechar.
E agora o quarto ponto é um meio ponto alto, que a gente vai tá com a argolinha aqui na agulha, laça o fio do rolo, insere a agulha aqui nesse terceiro ponto que a gente fez, inseriu, puxa o fio do rolo e passa por dentro dessas 3 laçadinhas que estão na agulha. 1, 2, 3. Pronto. Esse é o meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Fez as 2 correntinhas, vamos fazer um outro meio ponto alto. Laça a agulha, o fio na agulha, traz aqui nesse mesmo ponto que a gente fez o meio ponto alto anterior. Insere a agulha, laça o fio que tá vindo lá do rolo. Vamos ficar com 3 alcinhas aqui na agulha, passa fechando por dentro dos 3. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Um nesse próximo ponto aqui, nessa alcinha, e o segundo nessa outra alcinha. 2 pontos baixos comum. E aí, já formou a nossa orelhinha. Agora, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo nesse mesmo ponto de base que a gente está trabalhando. Insere a agulha, puxa para frente e fez o ponto baixíssimo, já passando por dentro. A gente vai vir aqui no próximo ponto, ó, aqui do ladinho já, desce a agulha, insere ela, puxa para frente e já puxa por dentro da laçada. E a gente vai subir novamente para fazer a segunda orelhinha. Tá aqui com o fio laçado na agulha, insere a agulha no mesmo lugar, puxa para frente e fecha. Fez o primeiro ponto. Insere a agulha de onde o fio tá saindo nessa alcinha, puxa para frente, fez o segundo ponto. Insere a agulha novamente pra gente fazer o terceiro ponto. E agora é o meio ponto alto. Laça a agulha, traz por dentro do ponto, puxa para frente e fecha com as 3 laçadinhas da agulha. 2 correntinhas, um meio ponto alto novamente e desce aqui onde a gente fez o outro meio ponto alto, nesse primeiro pontinho aberto. Puxa e fecha as 3 laçadinhas. E agora os 2 pontos baixos, na primeira alcinha e na segunda alcinha. Feito isso, agora a gente vai finalizar novamente a segunda orelhinha com um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. Puxa pra frente e já passa tudo por dentro. E aqui a gente já tem as 2 orelhinhas do nosso mini cachepô orelhudo. Agora a gente vai finalizar. A gente começou a fazer o acabamento aqui com ponto baixíssimo. A gente vai finalizar aqui do outro lado. Insere no próximo ponto, puxa tudo pra frente. E segue assim até o ponto final. Pra gente poder fazer o acabamento. Ó, aqui tem essa baguncinha de onde esse ponto tá saindo. E a gente vai fazer o último ponto aqui antes dele. Fez o ponto baixíssimo e aqui a gente já pode cortar. Aqui a gente corta com uns 10, 15 centímetros de folga. Puxa esse fio todo pra frente. E aí a gente vai fazer o acabamento. O fio tá saindo desse ponto aqui, tá vendo? E a gente vai inserir a agulha nesse próximo ponto. Insere por baixo dessa correntinha, puxa o fio pra cima, puxou, a gente vai virar aqui, ó.
E a gente vai inserir nessa alcinha dessa correntinha, ó. Aqui tem duas alcinhas, a gente vai inserir nessa. E nessa alcinha de onde o fio tá saindo. E a gente vai voltar com ele aqui e trazer ele pra cima de novo. Pronto. Agora, chegou nessa baguncinha aqui, a gente vai inserir a agulha nessa primeira correntinha que tá mais apertadinha aqui. Insere, puxa, passa ele aqui. Dá uma ajustadinha. Passou? Agora a gente vai passar por essa alcinha, ó. Essa alcinha aqui e essa aqui de cima, que é da correntinha que tá aqui por cima. Só que a gente insere aqui por baixo, ó. Insere a agulha aqui, puxa pra baixo. E aqui é só a gente fazer o acabamento. Eu gosto de passar o fio pra fora. Insiro a agulha aqui por fora. Puxo o fio aqui pra fora. Passo por dentro de 2 pontinhos. E volto com o fio lá pra dentro. Assim o acabamento, né? O fio vai ficar firme. E aqui a gente passa um pontinho de cola e tá pronto. Corto os excessos. Aproveito e venho passar um pouquinho de cola aqui nesse fio de baixo. A gente pode passar ele por dentro dos pontos também. E corto o excesso. E pronto. Finalizou os acabamentos, a gente ajeita a peça, como todo trabalho manual. Isso faz muita diferença. Ajeita a peça, ajeita os pontos, levanta a orelhinha e tá pronto o nosso mini cachepô orelhudo. E se quiser fazer um charme, você pode vir com um mini pompom pronto ou fazer um mini pompom e colocar atrás. E assim fica o nosso mini cachepô orelhudo. Espero que vocês tenham gostado e façam muito nessa Páscoa. Vou deixar o nosso Instagram aqui na descrição e o Instagram da Mila Fios também.